Ok, meus irmãos, vamos começar então a nossa aula. Vamos começar com uma oração, agradecendo a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, tá? Senhor, te louvamos, te exaltamos e glorificamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus justo, cheio de misericórdia e graça. Te louvamos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, e a tua mão, Senhor, esteve sobre nós durante todo esse tempo, e ela é, Senhor, sobre nós sempre. E é por causa da tua proteção, Senhor, por causa do teu carinho, por causa da tua misericórdia sobre nós que chegamos até aqui. E é um desafio, Senhor, para o ser humano viver neste mundo violento, neste mundo sagaz, neste mundo, Senhor, em que a igreja do Senhor ela é enfrentada, combatida, Senhor, pelas forças opostas, Senhor, seja das trevas, seja, Senhor, as forças humanas movidas pelo inimigo, Senhor, contra a tua igreja. O Senhor tem amparado e tem guardado, Senhor. E nada parou a tua igreja ao longo da história. E nesse momento, Senhor, muitos acham que este vírus parará a tua igreja, mas isso é loucura. Ninguém para a igreja do Senhor porque ela é ancorada naquele que era, que é e que há de ser, aquele que disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Por isso que ela, sendo fundamentada no Cristo da cruz, no teu Filho unigênito, Senhor, nós temos a certeza e a convicção de que, ainda que este mundo piore, e ele vai piorar, ainda que as coisas fiquem mais obscuras, Senhor, e fiquem mais tenebrosas, a tua igreja marchará, caminhará, porque ela está amparada, ela está protegida e ela está fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Se conosco nesta aula, Senhor, neste momento, onde abordaremos um tema não muito querido, Senhor, pela igreja moderna, um tema não muito quisto, Senhor, pelos crentes modernos, mas de vital importância, que é finanças. Sabemos que o Senhor não precisa de nada do ser humano, Senhor. Dinheiro nenhum, Senhor, pode sustentar ou pode fazer aquilo que o Senhor quer fazer na tua igreja. Mas sabemos que o Senhor deixou os recursos naturais para que, ou recursos materiais, para que a igreja do Senhor usasse ele para a tua glória. Assim, louvamos a Ti, Senhor, pela vida do Felipe, da Vanusa, da Ingrid, do Carlinhos, do Gabriel. Te louvamos pela vida da Yasmin, do Diogo, que eles possam, Senhor, agora ou mais para frente, Senhor, ao fazer a profissão de fé, possam estar convicto da fé a qual eles foram chamados. E possam crescer, Senhor, no conhecimento, possam crescer, Senhor, na graça para te servir melhor e louvar o teu nome, porque este é o fim do homem, Senhor, se alegrar em ti e gozar-te para sempre. Assim te louvamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nossa aula é a aula 15. Nós falaremos sobre o dízimo, né? O que a Bíblia diz sobre o dízimo, né? E como eu disse na oração introdutória, que este não é um tema muito quisto pela igreja moderna, não é muito quisto pelos crentes de hoje em dia, porque quando fala de finanças, muitos cristãos, né, muitos crentes, eles têm uma alergia ou têm um bloqueio emocional devido a muitas explorações que passaram e também devido aos pastores da nossa época, né, ou se é que possamos chamar de pastores, mas chamaremos eles de líderes, né? Os líderes modernos, onde eles fazem culto justamente por dinheiro. Eu estou assistindo uma série muito interessante, essa série chama Greenleaf, né? E é uma série que ela fala sobre isso, né? É uma série onde tem uma igreja toda errada, né? Uma igreja onde Jesus Cristo anunciar. Bom, eles dizem que anunciam Jesus, né? Então tudo é para a glória de Deus, só que a igreja, toda a base dela é movida para arrecadação de dízimo, de dinheiro, de finanças, né? Então, para obter uma finança, eles encobrem todo tipo de pecado, todo tipo de erro, aceitam todo tipo de pecado que a Bíblia condena, desde preconceito, a homossexualidade, a adultério,
né, a fornicação, mentira, etc. E até assassinato e pedofilia. Então, essa igreja aceita tudo, né, para que alcance o seu objetivo, que é arrecadar dinheiro para aquela igreja. Muito interessante essa série, né, eu estou assistindo ela, está intrigante, né, estou na segunda temporada ainda, está bem intrigante até agora aqui como que as finanças, as questões financeiras podem desviar se o coração não for um coração pertencente ao Senhor. Bom, mas o que a Bíblia diz sobre o dízimo em si, né? O que a Bíblia fala sobre o dízimo? Vamos entender um pouquinho. Bom, a nossa igreja presbiteriana de Santo Amaro, né, que é a nossa igreja mãe, que é sustentadora da nossa igreja aqui no Jardim Horizonte Azul, ela tem no seu site, né? Esse é uma aba do site da IPSA, né? Onde você tem algumas informações, né? Você tem entre essas informações também como é que você pode contribuir para finanças, né? E ela faz isso de uma forma muito clara, muito simples, né? Ela não é algo forçado, não é algo imposto, é algo para facilitar a vida das pessoas, para que não usemos o púlpito para ficar anunciando ou fazendo aqueles dramas, né, que a gente vê na TV e na rádio, onde se fala 40, 50, 60 minutos, até mais, né, entre choros e entre apelos, né, e entre desafios, né, para se arrecadar dízimo. A nossa igreja, então, ela é muito tranquila quanto a isso. Ela entende que isso, a pessoa que dizima e oferta, ela deve ter isso no coração. Antes de levar o seu dízimo e a sua oferta à igreja, ela deve ter isso no coração. Porque se não tiver no coração, é um imposto que você está pagando. Eu tenho certeza que nenhum de nós paga imposto com alegria, né? Você não amanhece no belo dia e fala, glória a Deus, eu vou pagar o imposto do meu carro, vou pagar o IPTU, vou pagar, né, uma escola dos meus filhos com alegria. Não, a gente não faz com alegria, né? A gente faz isso com dor porque sabe que aquilo ali é algo que não poderia ter, né, um imposto. Mas o dízimo é diferente. O dízimo, a gente entende ele como um ato de gratidão por aquilo que Deus já fez na nossa vida. Então, a nossa igreja tem lá no site, bem claro isso, vocês podem entrar lá e ver isso, tá? Então, na aba pregação, né, você tem ali, e por isso que eu cheguei no site aqui, né, porque você tem para ir na aba pregação, para vocês entenderem melhor sobre o dízimo que eu estou falando aqui, tá? Vocês vão lá, clica na aba pregação, e aí vai aparecer os pregadores da nossa igreja, né? Bom, aí tem uma abinha aqui que vai aparecer este endereço aqui do YouTube, né? Vocês vão ver lá que tem bastante visualizações, né? Dentro dessas visualizações, olha só que interessante dessas visualizações, deixa eu voltar aqui, né? Então, por exemplo, aqui é do Lucas Previde, o nosso coordenador aqui do Horizonte, né? Cristo como propósito da vida. Você clica lá, você tem tal, tudo, né? E o interessante é que as visualizações acerca do tema dízimo, né? Nós temos ali o pastor Leandro falando sobre dízimo e ofertas, nós temos o reverendo Sérgio falando também sobre isso, né? Usando Ananias e Safira como exemplo. Nós temos o pastor Josimar Henrique falando sobre a mordomia do dízimo. Nós temos também o pastor Jacó Silva, né? E aí que eu queria chegar aqui embaixo, ele falando sobre o ensino bíblico sobre o dízimo. E esta pregação, né, do reverendo Jacó, já falecido, ele era um pastor de Santo Amaro, nos anos 90, se não me falha a memória, né? Eu acho que é anos 90. E essa pregação dele é tido como um marco, né, do ensinamento sobre o que a Bíblia fala sobre o dízimo. O reverendo Jacó é conhecido inclusive como o pastor do dízimo. Por quê? Ele falava com tanta graça, com tanta importância, com tanta responsabilidade sobre o dízimo, que e dizem os mais experientes da nossa igreja, dizem que era muito gostoso ouvi-lo falar sobre o dízimo, porque não era algo imposto, não era uma forçação de barra, mas era algo falado com amor, né? Como o crente, por amor ao seu Senhor, por gratidão ao seu Senhor, dizimava e ofertava. Então, essa pregação dele está lá no site, vocês podem consultar lá, né? Ele falando sobre o ensino bíblico sobre os dízimos. E é uma pregação que foi feita em 2012, então não é algo muito antigo, né? Algo
que tem o quê? Uns 8 anos, é isso, né? 8 anos, né? Então, não é muito antigo, não. Dá para vocês verem lá, a dele e a do pastor Josimar Henrique, tá? Então, você clica lá, assiste, ou ouve, ou baixa, aí você da sua preferência, tá? Bom, aí é o pastor Jacó, já não era mais pastor efetivo, né? Estava já jubilado, e ele foi pregar na nossa igreja honrada, para nos ensinar sobre isso. Bom, o que a Bíblia fala sobre o dízimo, então? Né? E aqui, eu creio que todos nós que estamos presentes aqui, e os que estão nos vendo depois nas nossas plataformas de mídia, quem aqui já esteve em uma igreja que estava sendo promovida uma campanha de arrecadação de dinheiro? Né? Creio que todos nós passamos por isso, né? Participamos de algum culto em que estavam sendo promovida uma campanha para arrecadação de dinheiro, né? Eu participei de um culto, né? Como convidado, eu fui na igreja de um amigo e essa igreja tirou 3 vezes a oferta e dízimo. 3 vezes, né? A alegação do líder da igreja era que a primeira arrecadação de dízimo e de oferta era da igreja, a segunda arrecadação de dízimo e oferta era para missões, e a terceira arrecadação de dízimo e ofertas era para a manutenção da igreja, né? E aí, né, fica uma coisa meio esquisita, né? A primeira e a terceira, elas se confrontam, né? Porque a segunda você até aceita, vai. Você até aceita a segunda, vai. Para missão, tudo bem, missão é difícil, né? Nem todas as igrejas têm uma responsabilidade missionária como a nossa, nós temos uma agência de missões, nós temos missionários que são cadastrados, ele e a sua família, então eles recebem lá a sua ajuda mensal, né, enquanto eles estão na obra missionária, mas nem toda igreja tem isso, então vamos colocar que você aceite a segunda oferta que vai ser arrecadada para missões, porque o missionário em outras igrejas sofre. Eu tenho amigos missionários de igrejas pentecostais e eles sofrem mesmo, tá? Mas a primeira e a terceira, elas se chocam. Porque se a primeira é para a igreja e a terceira é para a manutenção da igreja, então uma das ofertas não está indo para a igreja. Então é isso que acaba deixando as pessoas com uma pulga atrás da orelha e acaba fazendo com que as pessoas acabem desconfiando, né, da idoneidade da liderança daquela igreja. Então, é muito ruim, né? Essas campanhas, essas promoções. Quando você liga o rádio e você vê aquele cara chorando, né? Meus irmãos, nós estamos aqui, a obra do Senhor é difícil, Satanás tem se levantado, mas hoje ele vai cair por terra, porque quando você der o seu dízimo, o seu dízimo servirá para Cristo pisar na cabeça de Satanás. É aquela coisa bem patética, bem emocionalista, né? Para convencer a pessoa. Então é muito ruim, né? Agora a pergunta, não falando dos outros, mas falando de nós, que é o mais importante, né? Como a IPB organiza então novas igrejas, né? Nós não fazemos apelação nas questões financeiras, mas nós temos responsabilidades, né? A IPB, uma igreja, assim como as igrejas reformadas, né? Elas têm responsabilidades que precisam ser sustentadas com dinheiro, né? E como é então que a IPB gera tudo isso? Então a pergunta primeiro que a gente faz é como que a IPB organiza novas igrejas, como a do Horizonte, por exemplo, que foi organizada aí há muitos anos atrás. Bom, para se organizar uma igreja, antes da gente fazer esse percurso do gasofilácio, né? Para se organizar uma igreja, não é só pela fé, né? Você não vai pela fé e fala assim, eu vou organizar uma igreja lá, lá em Registro. Eu vou abrir uma igreja lá em Registro porque lá não tem muitas igrejas, né? Então eu vou lá, eu vou na fé. Não é assim que funciona nas igrejas reformadas. Você abre um ponto de pregação na sua casa, né? Aquele ponto crescendo aquele ponto de pregação, tendo pessoas ali, um grupo de pessoas X que a IPB delimita, né? Número X. Isso é levado a uma igreja presbiteriana próxima daquele lugar, né? Ou presbitério, e é levado então uma documentação,
falando daquilo, né? E a igreja, então, ela só vai a entender que aquilo vira uma congregação quando ela tiver, então, um número X de pessoas em que ela possa internamente ter condições de, num prazo mínimo aí de 5 anos, se organizar e tornar-se uma igreja, né, então, independente organizada. Né? Então, para isso precisa ter o quê? Uma visão, né? Uma visão positiva de que aquela igreja, tendo um número X de pessoas, já professas, pessoas convictas da fé reformada, aquelas pessoas possam, então, de certa forma, evangelizar e sustentar aquela igreja, visando a organização da mesma para que ela possa se tornar, então, uma igreja e assim depois gerar outras congregações que virarão, se tornarão outras igrejas e gerarão outras congregações que se organizarão e gerarão outras congregações e assim vai. Tá? Então, isso é importante. E não é, então, só pela fé, só pela coragem, mas também por aquilo que aquela igreja, em termos financeiros, pode contribuir para que ela se torne, então, uma igreja organizada. Bom, vamos entender, então, um pouquinho do percurso do dízimo. Acho que é uma curiosidade de vocês, tá? E eu gosto muito da IPB, porque a IPB é muito transparente nas questões de prestação de contas. Né? Esse ano, a nossa prestação de contas aqui do Horizonte Azul, meus irmãos, ela é feita em Santo Amaro, tá? De todas as nossas congregações, do Horizonte Azul, de Jardim das Fontes e também do Castro Alves, são as 3 congregações de Santo Amaro. Isso é feito em Santo Amaro, tá? No primeiro mês do ano, janeiro. Então, é levado à igreja numa reunião extraordinária, né? Feito uma reunião, então, e é feita uma apresentação no telão da igreja, mediante ao conselho da igreja e aos tesoureiros responsáveis, que são 2 tesoureiros, 2 presbíteros que são tesoureiros da nossa igreja, de Santo Amaro. Então, eles recebem todos os relatórios do tesoureiro local, do Horizonte, das demais congregações, e aí ele faz a planilha de transparência, tá? Isso é apresentado a uma comissão, né? E a comissão aprova as contas. Quando a comissão aprova as contas, e isso é uma coisa bem, assim, bem seguida assim à risca nos mínimos detalhes. Essa comissão ela investiga mesmo para saber se não teve gasto errado, se não está faltando alguma coisa. E depois que é aprovada a comissão aprova, isso é feito, levado à reunião. Na reunião extraordinária, a igreja ela toma ciência dos gastos da igreja, de quanto entrou de dízimo, de quanto entrou de oferta, de quanto saiu para missões, de quanto saiu para as congregações, de quanto saiu para EBD, seminarista, obras, obras de caridade, né? O quanto gastou-se com assistência social e etc. E tal. Vocês vão participar, vocês vão ver como que é feito, isso é muito transparente. Né? Então, o percurso do dízimo ele não é um segredo de Estado como em muitas igrejas fazem. Tem igrejas que você frequenta, que as pessoas frequentam, não sei se é o caso de vocês, eu participei de algumas, que é parecendo maçonaria a questão de você saber a questão do dízimo. É segredo de Estado. Você não pode questionar, você não pode perguntar, você não tem direito a saber de nada. Né? E a nossa igreja, a IPB e as igrejas reformadas, elas têm total transparência, inclusive qualquer um de vocês podem perguntar ao tesoureiro local sobre a questão de finanças da igreja. Vocês podem marcar uma reunião com ele e tirar algumas dúvidas que vocês têm, não tem problema nenhum. Tá? Pode sentar com o tesoureiro, falar com ele, envia um ofício para a liderança e diga, olha, eu tenho algumas dúvidas, eu gostaria de estar sentando com a liderança para conversar sobre finanças. A liderança sentará juntamente com o tesoureiro e explicará a qualquer membro da igreja, tá? Qualquer dúvida que se tenha sobre finanças da igreja. Quanto se gastou, quanto se arrecadou, né? O que está sendo feito com o dinheiro atual, né? O porquê que a gente não investe em algumas coisas. Então, tudo isso é feito de forma transparente,
tá? Nós não temos nenhum problema em mostrar isso para qualquer um dos irmãos que queiram ou tenham dúvida sobre isso. Então, qual é o percurso então que o dízimo faz? Você entregou seu dízimo, né? Vamos lá, você entregou seu dízimo hoje, tá? Qual o percurso que ele faz? Bom, esse é um modelo de Santo Amaro, então tem algumas mudanças em relação à nossa congregação aqui, então eu vou falando para vocês como que é feito. Então, você chegou lá no culto presencial, você chegou, colocou o seu envelope de dízimo lá no gasofilácio e a partir depois do culto, 3 diáconos em Santo Amaro, no nosso caso aqui no Horizonte são 2 diáconos, eu vou falar na nossa linguagem, então vocês vão ver o número ali, mas eu vou transferir para a nossa linguagem aqui da congregação. Então, 2 diáconos são responsáveis por fazer a contagem desses dízimos, tá? Então, esses 2 diáconos contam os dízimos, planilham isso por data, né, o horário, e eles assinam lá. Então, exemplo, eu sou um dos diáconos de Santo Amaro que faço isso quando eu estou lá. Então, eu subo juntamente com mais outros 2 diáconos, nós contamos, recontamos o dízimo, imprimimos a folha com todos os nomes dos dizimistas daquele domingo, né, com o valor total de ofertas, de dízimos e ofertas para missões, assinamos e passamos isso para o tesoureiro. No nosso caso aqui, lá em Santo Amaro são 2, aqui no Horizonte um só. Então a gente passa para o tesoureiro local, ele confere aquilo que os diáconos fizeram. No nosso caso aqui não é diácono, tá? É junta de trabalho, são 2 cooperadores, porque nós ainda somos uma congregação, então não temos ordenação local, tá? Então nós temos 2 cooperadores que fazem parte da junta de trabalho, eles fazem isso, passam para o tesoureiro confere aquilo que a junta de trabalho fez, para ver se está certinho, se não havendo divergência nenhuma, o tesoureiro ele toma o próximo passo, que é o quê? Ele faz então o seu eu chamo isso de planilhamento, né? Ele joga na planilha aquilo lá, né? Deposita na conta da igreja. A igreja tem 2 contas, né? Uma conta no Bradesco e uma no Itaú. Então, o tesoureiro ele faz então o depósito, né? Semanalmente, tá? Não fica. Geralmente a gente deixa, no caso de Santo Amaro, tem as comissões. Cada comissão tem a sua verba local para trabalhar com aquilo. Não fica dinheiro na igreja, até para a gente não ser assaltado. Então, todas as nossas verbas ficam em bancos. A gente não fica com um centavo na igreja. Então, qualquer coisa que precisar, precisa, então, acionar a comissão de finanças para que ela compre aquilo ou investe. Geralmente a gente faz isso por transferência bancária, com boleto, tá? Para não circular dinheiro devido a assalto, né? Então, antigamente, as igrejas tinham cofre dentro, isso dava problema. Eu já congreguei em igreja que bandidos esperaram o tesoureiro entrar na sala e roubavam aí, chegavam a roubar 100 mil reais, 200 mil reais dos cofres da igreja, né? E isso era um prejuízo muito grande. Hoje, quase que nenhuma igreja deixa mais dízimo ou dinheiro na igreja. Geralmente é feito esse processo. Diáconos, no nosso caso, junto de trabalho, tesoureiro, ele deposita isso, e aí, então, ele tem o quê? Ele tem um orçamento. Esse orçamento é aquilo que eu falei para vocês, que lá no começo do ano, né, quando vocês vão participar, vocês vão entender isso de forma mais clara. É feito o quê? Um orçamento anual. Então, naquele orçamento anual que é aprovado pela igreja, pela congregação, e aprovado pela comissão executiva que vai fiscalizar toda essa apresentação financeira feita na reunião, então é feito um orçamento. O quanto que a igreja vai gastar até o final do ano, né? Nós temos aqui no Horizonte também. Então, a gente planilhou, cada sociedade ela passou um valor que ela está entre o mínimo e o máximo que ela vai gastar, né? Então, o tesoureiro ele passa então uma parte para esses orçamentos, né? E transfere isso para o Conselho de Presbíteros em Santo Amaro. Uma parte dessa arrecadação que está em conta bancária, os tesoureiros fazem o quê? Pagam as contas da igreja. Então, paga-se conta de água, conta de luz, salário de funcionário, né? Sustentação do campo missionário, impostos, reformas, produtos de limpeza, alimentícios e outras coisas que vão acontecendo no dia a dia. Tá? Uma outra parte
Então, é feito o que? A contabilidade, né? Então, vai uma parte para o orçamento feito pelo conselho, outra parte pagamento de conta, e outra parte vai para a contabilidade, que é responsável para deixar as contas da igreja todo em dia, né? Para que, se a igreja sofrer uma auditoria, ela esteja totalmente respaldada, né? Esteja tudo em dia, né? E aí ela vai estar respaldada se estiver tudo em dia. Né? Que esteja tudo em dia, tudo organizado, para que a igreja não sofra nenhuma sanção penal ou algo do tipo, né? Então, é feito uma contabilidade, tá? Geralmente, muitas igrejas, e as igrejas que não são reformadas, elas têm esse defeito, elas não querem ter um contador porque dá despesa, né? Que é tudo pela fé, tudo de graça, e ninguém trabalha de graça, né? Então, precisa-se ter um contador. Nós temos uma contabilidade que gerencia isso para nós aí. Nós temos, então, outras duas partes que aí passa da contabilidade, que é o quê? A comissão de finanças, que investiga a contabilidade. Então, nós temos duas fontes de investigação sobre a contabilidade. A comissão de finanças, que é geralmente feita por membros, pode ter diáconos e presbíteros, né? Mas tem membros comum. Membro comum não é esse o nome certo, mas membros da igreja, né? Pessoas que não são oficiais. Elas fazem parte dessa comissão. Tá? Para o quê? Fiscalizar. E uma outra parte, existe uma outra comissão, que é a comissão de exames de contas. Então, uma comissão examina as finanças da igreja e a outra comissão, ela examina as contas da igreja para ver se não tem conta desnecessária, se não houve, vou colocar aqui, nunca houve, mas só para você entender. Se não tem como é que fala? Uma conta fantasma, se ninguém está levando ganho pessoal sobre isso. Então, a comissão de exames de contas, elas analisam tudo isso para ver se está tudo certinho, se não tem nada em que possa complicar a igreja juridicamente, tá bom? E, por fim, gera aquilo que eu falei para vocês no começo, a prestação anual de contas. Tá? Então, a igreja ela presta isso de forma transparente, né, para a congregação, para a igreja, as suas contas, o que ela fez naquele ano, o que ela gastou, aonde gastou, e o quanto tem em caixa, e o que ela vai fazer com aquilo que tem em caixa, e qual o prognóstico que aquela igreja tem de arrecadação anual. Tá? Viram que não é fácil administrar uma finanças de igreja, né? É fácil se a igreja não tiver responsabilidade, se for igual essa da série que eu estou assistindo, né? Uma igreja descompromissada com a verdade, uma igreja que não tem responsabilidade financeira e nem dá testemunho financeiro. E é muito ruim, meus irmãos, isso. Por quê? Porque hoje a igreja e o pastor, eles estão associados com dois adjetivos, né? Adjetivos ruins, né? A igreja é tida como casa da moeda e o pastor é tido como ladrão. Isso é muito ruim, tá? Por quê? Porque nem todo pastor é um larápio e nem toda igreja é uma instituição corrompida financeiramente, tá? Eu digo até para vocês que são poucos os pastores que são larápios e são mínimas as igrejas que são corruptíveis financeiramente, tá? Por que se são poucas, então, a população tem usa essas nomenclaturas, né, ou esses adjetivos ruins para com as igrejas e os pastores? Porque, infelizmente, são 10 ou 12 pastores famosos, ou um pouquinho mais, né, que fazem esse tipo de coisa, né? E são igrejas um pouco de igrejas na mídia, né? Que faz esse tipo de coisa. Mas se você for lá no sertãozinho de Minas Gerais, lá no interiorzão de Minas Gerais, for lá no sertão da Bahia, for lá no norte do Paraná e pegar aquela igrejinha lá, né, de pessoas que cresceram juntas, pastor que nasceu no bairro, viu crianças nascerem que hoje ele está casando e batizando, né? Aquelas igrejas não são igrejas corrompidas financeiramente. O pastor, às vezes, nem salário tem, às vezes tem uma ajuda de custo, né?
Eu digo para vocês, isso é uma pesquisa recente que saiu, poucos são os pastores que ganham esses milhões. A maioria esmagadora dos pastores não ganha um salário mínimo. Tá? Não ganha um salário mínimo. Né? Uma das as maiores igrejas do Brasil, né, sem dar nome a elas, elas nem pagam salário. Eu congreguei numa igreja grande no Brasil que ela não pagava salário para pastor local. Só quem tinha salário era do pastor setorial, ou o pastor do campo, né? Mas o pastor da congregação ele tinha ajuda de combustível, né? E se ele tivesse algum tipo de enfermidade, ele tinha ajuda médica de remédios. Não tinha convênio, não tinha um salário. Isso é muito ruim, tá? É muito ruim. E isso deveria ser mudado. Calvino, né? Eu recomendo uma leitura aí, o Felipe que está estudando, tem um livro muito bom do André Bieler, o pensamento social de alguma coisa. O pensamento social e econômico de João Calvino. É um livro de 700 páginas, muito bom. Ele fala como Calvino, né, brigou, né, e brigou literalmente mesmo, brigou mesmo, foi mesmo rude com isso, foi muito duro com isso, com a questão de como os pastores viviam. O pastor, em Genebra, vivia num bequinho, num cubículo, com uma cama, um candeeirozinho, né, uma mesinha e um salário quase que assim, quase que pedindo por favor para ele não receber, né? E então Calvino briga por uma vida melhor para os pastores, não uma vida de luxo como os de hoje têm, mas uma vida mais justa e digna para aquele pastor que se dedicava a pregar o evangelho, aquele pastor que foi chamado, comissionado pelo Senhor para levar as boas novas, né? Ter um salário digno, um salário justo e uma moradia justa. Então, Calvino briga por isso, né? Inclusive, Calvino, eu vou falar mais disso durante a aula, Calvino muda o significado, né, das finanças na velha Genebra, que estava falida financeiramente, né? Eu vou falando isso durante a aula. Então, é importante saber isso. Eu queria mostrar isso para vocês, né, de como a nossa igreja ela trabalha com a questão financeira. Então, eu acho muito importante vocês saberem, vocês daqui a pouco farão a profissão de fé, é muito importante vocês saberem como a igreja aqui do Horizonte Azul, embora seja uma igreja pequena, com quase 50 membros, mas ela está dentro de uma grande estrutura da nossa igreja de Santo Amaro, que está em torno de, juntando com as congregações, em torno de 800 membros, como é que ela trabalha com as questões financeiras. Mesmo aqui no Horizonte, quanto Santo Amaro, qualquer um de nós somos livres e é direito constitucional nosso de questionar finanças aqui no Horizonte ou lá em Santo Amaro, se assim nós desejarmos e tivermos alguma dúvida, tá? Os nossos tesoureiros são acessíveis, eles tiram qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem e tiverem dúvida, eles tiram sobre você. E era importante vocês saberem como que funciona. Então, quando você coloca o seu envelope dentro do gasofilácio, então você agora já sabe o percurso que ele toma, né? Não é um percurso simplesmente tirou do gasofilácio e colocou no bolso do pastor, não. Ele tem todo um caminho e, na verdade, o pastor é proibido pela nossa Constituição, né? Pelos nossos documentos, de se envolver com a questão financeira. É proibido o pastor se envolver com a questão financeira. Ele não faz parte de nenhuma comissão e a ele não é atribuído liberdade para contar, para mexer ou para inspecionar os dízimos e o financeiro da igreja. Tá? Então, neste caso, o pastor não tem, ele nem passa perto. Por quê? Porque ele é um assalariado. A função dele é o quê? Cuidar do rebanho de Deus. Para isso tem comissão, 2 comissões, para isso tem o colégio de presbíteros, para isso tem as outras organizações abaixo, para que a igreja possa ser regida de uma forma correta e idônea, sem a presença do pastor. Tá? Então, isso é muito importante vocês saberem também. Bom, continuando então, o significado do dízimo no Antigo Testamento. O que representava o dízimo no Antigo Testamento? Se vocês tiverem dúvida, Felipe e Vanusa, tá? Só levantar a mãozinha aí que ou então pode interromper, tá bom? Então, qual é o significado do dízimo no Antigo Testamento? Tá? E qual é o significado do dízimo no Novo Testamento? Bom, no nosso livrinho, né, para quem está nos assistindo, nós usamos um livro do reverendo Leandro Lima,
É o livro Que é Ser um Cristão. Essa versão é um pouco mais antiga, né? Agora ele mudou o nome, ele chama o Manual do Discipulado Cristão. Nós usamos esse manual, né? Chama-se o Manual Reformado de Discipulado. Então, nós estamos na aula 15, né? E lá na nossa página 143 tem a nossa aula de hoje. Então, ela fala sobre como era visto o dízimo no Antigo Testamento, né? Porque, inclusive, as igrejas da nossa época agora, quando vão falar sobre dízimo, elas só usam o quê? O Velho Testamento. Como se o Velho Testamento, né? Como se o Novo Testamento, então, fosse riscado sobre a questão do dízimo. Mas o que diz o Antigo Testamento, então, sobre o dízimo? Bom, olha o que diz o reverendo Leandro Lima, palavras dele aqui sobre o significado do dízimo no Antigo Testamento. Ele diz assim: a origem dos dízimos, de fato, remonta ao Antigo Testamento. A primeira vez que a Bíblia fala em dízimo é com o patriarca Abraão. Depois de uma importante conquista militar, Abraão encontrou-se com o sacerdote Melquisedeque e lhe entregou o dízimo de suas conquistas. Gênesis 14, 18 a 20. Eu peço para o Felipe estar abrindo esse texto para nós. Tá? Gênesis 14, 18 a 20. E a próxima referência ao dízimo se dá com Jacó, quando este resolveu fazer uma aliança com Deus e prometeu entregar o dízimo ao Senhor de tudo o que lhe concedesse. Gênesis 28, 20 a 22. Eu peço para a Vanusa estar abrindo para nós, lendo aí Gênesis 28, 20 a 22. Posteriormente, Deus ordenou que o povo de Israel entregasse ao Senhor uma porção de tudo o que arrecadasse, né? Então, nós temos aí um pouquinho do que remonta ao Antigo Testamento na questão dos dízimos, né? Como bem diz o texto, as duas primeiras vezes que a Bíblia no Antigo Testamento fala sobre o dízimo, uma é quando Abraão saiu em guerra, né? Saiu numa guerra, numa batalha de 5 reis contra 4, né? Abraão vence a guerra e aí ele se encontra com o sacerdote Melquisedeque e ele dá o dízimo daquilo que ele arrecadou na sua vitória naquela guerra. E depois Jacó, né? Já por tradição, Jacó, então ele também entende isso e dá o dízimo ao Senhor de tudo aquilo que ele tinha arrecadado, né? Já com a experiência, já com a tradição daquilo que Abraão tinha feito. Vamos ver então o texto? Felipe, primeiro aí, abra o seu microfone. Gênesis 14, 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu de tudo. Amém. Então tá aí a passagem que Melquisedeque e Abraão se encontram, e aí tem a primeira vez, né, falando sobre o dízimo. O segundo texto que fala aí sobre o dízimo é Jacó, né, dando o dízimo de tudo que ele prometeu, né, na verdade, dar o dízimo de tudo que ele de tudo que o Senhor concedesse a ele. Vanusa, abre o seu microfone aí, minha irmã, e lê para nós Gênesis 28, 20 a 22. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erige por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ok. Então, já vimos aí um pouquinho, depois eu vou voltar nessa questão do Antigo Testamento, mas vamos ver, então, o significado do dízimo no Novo Testamento. Diz assim o reverendo Leandro no seu livro, né? Deixa eu só fechar aqui. Diz assim, mas o que o Novo Testamento fala a respeito do dízimo? Alguns afirmam que não fala nada, e que, portanto, as igrejas que exigem o dízimo de seus fiéis estão indo contra os princípios do Novo Testamento. Neste caso, mais uma vez é preciso interpretar o silêncio no Novo Testamento.
ele significa que algo mudou ou significa que tudo permanece igual? Né? Como já vimos, o Novo Testamento não está contra o Antigo Testamento. Ambos se complementam. Quando algumas práticas do Antigo Testamento são mudadas no Novo, é porque se cumpriram na pessoa de Jesus ou foram adaptadas às novas circunstâncias. Nesses casos, o Novo Testamento explica a existência da mudança e o porquê dela. No caso do dízimo, realmente parece que algo mudou. A terminologia dízimo não é mais usada no Novo Testamento, exceto em 2 lugares que precisam ser considerados. Um deles é Mateus 23, 23. Jesus certamente entregou o dízimo em sua vida, seguindo o padrão do Antigo Testamento, pois ele precisava cumprir toda a lei. O texto de Mateus 23, 23 geralmente é usado para afirmar que Jesus era contra os dízimos, o que não é verdade, onde ele diz, falando para os escribas, né, que eles eram hipócritas, porque eles davam dízimo da hortelã e do entre do cominho, e negligenciavam preceitos mais importantes. Né? Jesus realmente criticou os fariseus, que eram extremamente detalhistas, pois davam dízimo até das pequenas hortaliças, mas se esqueciam do amor, da justiça e da fé. Entretanto, Jesus diz, deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, ele diz que os fariseus estavam certos em dar o dízimo, mas precisavam também se preocupar com as demais coisas da fé. Evidentemente, ele estava falando a respeito da legislação judaica. Tá? Outro lugar também que a gente pode analisar é 2 Coríntios 8:9. Paulo não menciona a palavra dízimo. Entretanto, podemos ver que nesses capítulos ambas explicações bíblicas sobre contribuição. Paulo e outros irmãos haviam decidido fazer uma arrecadação entre as igrejas na Europa e Ásia, para ajudar as igrejas de Jerusalém que estavam em grande dificuldade financeira por causa da terrível seca que já durava muito tempo. Paulo, então, fala da igreja de Macedônia que quis participar da contribuição, porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza. Deles superabundou em riqueza a sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, Paulo dizendo, né, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Note que eles eram muito pobres, mas insistiam em contribuir. Não foi necessário Paulo fazer longas campanhas para que contribuíssem. Eles contribuíram espontaneamente. Esta é a norma, conforme o próprio Paulo disse em 2 Coríntios 9, cada um contribua segundo o propósito, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, para nós simplificarmos, tá? O significado do dízimo no Antigo Testamento era uma ordem, tá? Era uma lei, era lei. Então, inclusive, nós vamos ver isso claramente, o texto famoso que todos gostam de usar, que é Malaquias 3, né? No capítulo 3. Então, era lei, tá? Tinha que se dar o dízimo. Não deu o dízimo, você estava pecando contra a lei, tá? Estavam pecando, então você era passível de punição. O Novo Testamento, há um erro, né? Ao meu modo de ver, porque não há a questão da palavra dízimo, mas o próprio pastor Leandro já explicou aqui. Tudo o que mudou do Antigo Testamento para o Novo foi explicado o porquê da mudança e no que mudou. Tá? Quando a Bíblia se cala, então eu tenho que me perguntar, ela está concordando, né, com aquilo que foi dito no Velho Testamento ou algo mudou, né, e eu preciso, então, buscar aí respostas no texto bíblico? Quando a Bíblia se cala de algo que não mudou, né, e não é necessário repetir ou afirmar aquilo que já foi dito, então nós entendemos que o silêncio bíblico é uma evidência de que aquela prática continua. Né? Não é necessário reforçar aquilo no Novo Testamento, porque já é algo que já está ciente de que é aprovado por Deus. Então, só que o Novo Testamento, ele realmente não tem contido a palavra dízimo, mas é contido um sentimento, né, diferente, e aí eu entendo que é diferente do Antigo Testamento, sim, porque se no Antigo Testamento o dízimo era dado por lei, tá,
No Novo Testamento, ele é dado por gratidão. É isso que Paulo diz, né? Cada um contribua segundo o propósito do coração, né? E aí ele fala tal, não por tristeza e tal, porque Deus dá, Deus ama aquele que dá com alegria. Então, o significado, nós poderíamos simplificar que o significado do dízimo no Novo Testamento é gratidão. Por que que nós dizimamos? Por gratidão a Deus, tá? Não é por lei, não é por imposição, não é por ordenança, porque o dízimo nunca foi ordenança, mas é por gratidão. Eu sou grato a Deus por aquilo que Ele já fez na minha vida nesse mês, então eu estou contribuindo com uma parte do meu salário, tá? E esta parte também o Novo Testamento parece não nos colocar que seja exatamente 10%, eu vou agora voltar em Calvino, né? Porque o pensamento de Calvino era esse, né? Que não era um valor específico, mas era aquilo que o coração decidiu. Então, para os calvinistas, para a fé reformada, não é somente 10%, pode ser aquilo que está no seu coração, tá? Não é algo que você desafia Deus, que você barganha Deus, que você faz voto com Deus, etc. e tal, mas é o gratidão do seu coração, tá? E esse pensamento, né, ele era tão claro na mente de muitos cristãos no passado, que muitos deles chegavam a fazer o quê? Chegavam a inverter, né, as finanças. Ficavam com 10% e davam 90% à igreja, ou aos responsáveis por aquilo, né? Tamanha a intenção do coração. Claro que os tempos mudam, as coisas ficam mais complicadas, né? E hoje, creio que é bem impossível alguém dar 90%. Impossível não, é possível, né? Creio que é bem difícil, para um contexto que nós vivemos, a gente conseguir fazer isso. Quem dera, né, que a gente conseguisse fazer isso, tá? Mas não é pedido isso a nós. O que é pedido a nós? Contribuir segundo o seu coração. É 10%? É 5%? É uma oferta de gratidão? É 15%? É 20%? Não sei. Aí o seu coração é quem vai dizer. É o seu coração com Deus que vai determinar a sua quantidade. Ah, mas irmão, eu não dei o dízimo esse mês. Como que fica? Daqui a pouco a gente fala sobre isso na conclusão. Estou pecando se eu não dei o dízimo? A gente fala sobre isso daqui a pouco. Então, simplificando, Antigo Testamento, lei, significado. Significado do dízimo no Novo Testamento, gratidão. Então, quais as razões para a gente contribuir? Paulo diz isso, né? Alegria e gratidão, né? Alegria e gratidão. Eu devo fazer isso por alegria, por meu coração estar alegre diante daquilo que Deus já fez na minha vida e como eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele já fez, então eu retorno uma parte do meu salário à igreja por gratidão. Poderia colocar mais uma lista de razão aí. Não me tem faltado nada na minha casa, o Senhor tem me sustentado, né? E olha que interessante, né? Nós estamos aí há mais de 100 dias de pandemia, né? De isolamento social, do fique em casa, né? Estamos aí há mais de 100 dias e como a vida não volta normal ainda antes de agosto, né? Então vamos fazer aí praticamente março, abril, maio, junho, julho, vamos colocar agosto, 5 meses, né? 3 vezes 5, 15. Vai dar mais ou menos 150 dias de isolamento ou de impossibilidade da vida normal como nós tínhamos anteriormente anteriormente ao vírus. Olha que interessante. Deus não deixou faltar nada para nós. Não faltou o pão na nossa mesa, não faltou dinheiro para a gente pagar as nossas contas, né? Não faltou nada daquilo que nós precisávamos, o básico. Nós não precisávamos de viagens, de roupas caras, de aparelhos caríssimos, nós precisávamos de pão na nossa mesa e as nossas contas pagas. E Deus, em sua imensa graça e misericórdia, nos deu isso. Então, isso é uma razão enorme para mim dizimar na casa do Senhor, né? Que o Senhor não deixa faltar, porque o Senhor tem sido misericordioso e gracioso para comigo, né? O Senhor tem
me sustentado até aqui e continua sustentando. E mais uma razão para a gente poder contribuir eu daria para vocês, né? A igreja do Senhor, né? A igreja bíblica, né? Nos dias de hoje, ela ajudou diversas pessoas, diversas. O que teve, pelo menos as igrejas que eu sei que são as nossas igrejas, né? As igrejas reformadas, ajudaram demais. Teve igrejas nossas, da nossa igreja, né? Igreja presbiteriana no Brasil, teve igrejas que doaram quase 20 mil cestas básicas, entre outras coisas. Nossa igreja também se destacou aí com bastante ajuda às pessoas, outras igrejas no estado de São Paulo, fora de São Paulo, né? Conseguiram aí alcançar pessoas que estavam passando por necessidade financeira, né? Conseguiram, através então, do seu dízimo, através da sua oferta, essas pessoas tiveram o pão na mesa delas, tiveram as suas contas pagas, porque o Senhor sustentou aqueles irmãos que estavam desempregados através do seu dízimo e através da sua oferta. O Senhor conseguiu, foi possível que a igreja fizesse a obra do Senhor ajudando essas pessoas por causa da sua fidelidade, da sua gratidão nos dízimos e nas ofertas. Então é uma razão boa. Recentemente, Samuel, Oi. só um comentário, só para pegar esse gancho que você comentou. Recentemente eu vi que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também estava com uma campanha muito bonita de arrecadação de cestas básicas. Eles conseguiram arrecadar um número bem alto para ajudar aquelas famílias, aquelas pessoas que mais precisavam. Isso mostra que é um trabalho sério, um trabalho que visa ajudar os mais necessitados, os irmãos mais necessitados e também aquelas pessoas que estão precisando de um auxílio na sociedade. Então, isso mostra um trabalho bem organizado e com o objetivo sempre, né, de poder aproveitar bem os recursos. Sim. A Igreja de Pinheiros foi uma das igrejas que se destacou, né, em ajudar pessoas mesmo. Ajudou cerca de quase 20 mil pessoas aí com cestas básicas, né? Muita gente foi alcançada aí, fruto do dízimo dos irmãos. Fruto da gratidão dos irmãos na oferta e nos dízimos. Teve irmãos que doaram cesta básica. Além de dar o dízimo, esses irmãos doaram cestas básicas também, tanto em Pinheiros quanto em Santo Amaro. A gente recebeu muitas cestas básicas doadas por irmãos, né, que sentiram no coração mesmo, né, foram gratos a Deus. Esses irmãos, meus irmãos, eu considero eles como esse texto que Paulo citou. Paulo pediu uma oferta e as igrejas superaram aquilo que Paulo pediu, deram muito mais do que aquilo que Paulo pediu, né? Então, o Senhor não pede, né, nas Escrituras, que nós trabalhemos e demos todo o nosso dinheiro para a igreja. Não é isso, e nem uma igreja séria não pede isso, né? Mas, ao entregar o dízimo, a gente, entre outras coisas, também coloca, né, de forma clara e objetiva a nossa fé para com Deus. Então pense comigo, né? Eu vou chutar aqui uma porcentagem. Se eu ganho R$1.000 e eu quero contribuir com o dízimo, então seria R$100. Né? R$100. Então eu fiquei com R$900. Então quando eu não dou aqueles R$100, eu falo assim, não, mas eu não vou dar esses R$100 não, porque eu estou precisando pagar contas, não sei o que, tal, ou então estou meio apertado, tal. Ok, é uma justificativa se assim for verdade mesmo. Mas pensa comigo, R$100 vai resolver o problema de quem está devendo 5 mil? Não vai resolver. Né? Então, o que é melhor a pessoa fazer? É melhor a pessoa se organizar, né? Negociar suas dívidas, né? Ver a possibilidade de quitar isso, mas quando ela não dá o dízimo e coloca a desculpa que não está dando o dízimo nas contas que ela gerenciou mal, ela também, de certa forma, não está confiando em Deus. De certa forma, ela não está confiando que Deus pode ajudá-la, né, a se organizar melhor, que o Senhor possa sustê-la, possa ampará-la. Não está pensando nisso. Ela tá confiando nela. E naqueles R$100 de um montante de 1.000, né? E ela ficou com a maior parte. Então, ela é incapaz de gerir aquela maior parte, aqueles R$900. Ela não consegue fazer uma administração daqueles 900. E aí, os R$100 parece que vale mais do que os 900.
Para algumas pessoas, a menor parte parece que é muito maior do que a maior parte. Por quê? Infidelidade, eu não vou nem colocar infidelidade, vou colocar falta de confiança em Deus. Falta de confiança em Deus. Tá? Então, essas pessoas depois são as primeiras a reclamar da igreja. Ah, mas a igreja não faz nada, a igreja não sei o quê, não sei o quê. Mas ela também não faz nada para ajudar outras pessoas a qual a igreja vai alcançar. Então, é uma questão, como eu disse, não é uma questão fácil, não é um tema em que a igreja moderna goste muito de falar. Virando a página aqui. Olha que interessante, então, os dois textos que nós lemos, né? O texto de Gênesis, quando Abraão entrega o seu dízimo ao Melquisedeque, e quando Jacó faz aliança com Deus, né? Então, dízimo significa 1 em 10, ou a 10ª parte, né? Então, seria uma parte de 10. Você dividiria, então, o seu salário em 10, e aí, uma das partes, você destinaria isso como uma oferta ao Senhor. A ideia seria que o pastor levantasse o cajado e contasse 9 animais, ou então o 10º que passasse por baixo seria do Senhor. Isso era feito no Antigo Testamento, né? Ele levantava o cajado e contava lá 10. Então, aquele que passasse por baixo da 10ª parte seria destinado como dízimo. Tá? Esse é o significado do dízimo. Outras contribuições que nós tivemos na Bíblia aí. Levíticos 27, 26 diz assim que o primogênito de cada animal já pertenceria ao Senhor, era a primícia. Também então tinha essa contribuição. As primícias eram do Senhor. Nós temos Deuteronômio 12 e Deuteronômio 14, que diz que quando o templo fosse construído, aparentemente haveria um segundo dízimo, porém reservado ao usufruto do próprio dizimista. Ele poderia comer todo esse produto durante as festas da semana. Tá? Então é uma coisa específica lá na época de Moisés. Lá, tá? Aparentemente havia um terceiro dízimo. Olha só, quando você vê esses camaradas falando de segundo e terceiro dízimo, eles também não estão inventando nada, eles estão simplesmente usurpando do texto bíblico e, na verdade, eles estão distorcendo o texto bíblico, porque essas questões do segundo e do terceiro dízimo são específicas e não são repetidas. Tá? Então, recentemente, um pastor da televisão usou esta passagem de Deuteronômio 14, do trízimo, né, para justificar aquilo que ele, de forma descarada, né, iria fazer naquela noite, naquela igreja. Ele usou essa Deuteronômio 14, 28 e 29. Aqui, aparentemente, havia um terceiro dízimo, o qual deveria ser separado de 3 em 3 anos. E esse trízimo, diferente daquele pastor larápio da televisão, esse trízimo era separado para ajudar os pobres. Simplesmente isso. Se eles fossem honestos, né, e eles não são, então não dá para cobrar a honestidade deles nos dias de hoje, eles saberiam que esse segundo dízimo e esse terceiro dízimo, ele era específico, tinha um propósito definido, tá? E não foi repetido ao longo da história do povo judeu, principalmente no Novo Testamento. Quando o povo não entregava o dízimo no Antigo Testamento, era considerado roubo. Deus considerava roubo. Tá? Isso está lá em Malaquias 3:8. Segundo as Escrituras, cada vez que o povo não entregava corretamente o dízimo, estava roubando a Deus. É isso que o Senhor diz. Né? Vocês não estão roubando, não, estão me roubando. Né? Vocês estão roubando a Deus. Então, essa era a sentença de Deus sobre aquele povo. Não dar o dízimo era roubar o próprio Deus. Tá? O que o Novo Testamento, então, fala sobre o dízimo? Tá. Voltando um pouquinho lá em Malaquias, tá? Tinha também uma explicação ali, né? Eles não estavam dando dízimo e a mais, eles não estavam sustentando os sacerdotes, né? Os sacerdotes, eles deveriam ser sustentados. Então, o Senhor diz assim, olha, a minha casa, né? Falando que a casa do Senhor estava abandonada, que não estavam destinando para os sacerdotes aquilo que deveria ser destinado. Então, o Senhor diz que eles estavam pecando também por não abastecer a casa do Senhor, a qual estavam os sacerdotes, né? Que eram responsáveis por sacrificar,
é responsável pela ordem de culto, né? Bom, o Novo Testamento, para alguns, defendem que o Novo Testamento não fala nada sobre o dízimo. E aqui é preciso interpretar o silêncio do Novo Testamento, como aquilo que nós já falamos. Se a Bíblia não fala nada, eu tenho que fazer essas duas perguntas. Algo mudou? Tudo deve continuar igual ou algo mudou? Tá? Quando eu vejo qualquer assunto, tá? E aí é qualquer assunto, não só dízimo, qualquer assunto que estava vigente no Antigo Testamento, que foi falado por diversas vezes no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento não, né? Há um silêncio e deve se perguntar, algo mudou? Ou tudo deve continuar igual? Dízimo, profeta, né? E outras coisas mais, né? A terminologia dízimo, né, não é mais usada no Novo Testamento, exceto em dois textos, que é Mateus 23 e Hebreus 7:3. Qual é o termo que a Bíblia usa no Novo Testamento? Contribuição ou oferta. E contribuição é igual a oferta, no caso. Então, a Bíblia vai trabalhar com oferta, oferta de gratidão, né? Oferta segundo o coração. Qual deve ser o valor, então? Só voltando aqui. Voltando aqui. Então, isso aqui é algo que vocês devem pensar, então. É algo que, quando vocês estudarem teologia sistemática na escola bíblica, nós sempre damos teologia sistemática, vocês vão perceber sobre o silêncio de Deus. O que Deus quer dizer com aquele silêncio? É até curioso, né? O que Deus quer dizer com aquele silêncio? Se fosse para nós, a resposta seria, se eu estou calado, eu não quero dizer nada. Mas não é bem assim. A gente sabe, principalmente as esposas, quando elas estão caladas, você fala, o que você está querendo dizer? Ela, nada, não. Está querendo dizer alguma coisa assim. O seu silêncio eu conheço. O seu silêncio tem uma enciclopédia de 300 páginas aí. Não é não, Felipe? Fala aí. Meu amigo, se você Não, é complicado. Uma mulher silenciosa é uma enciclopédia de 300 páginas ali. Você sabe, conhece, né? Então, a Bíblia, quando ela se silencia em alguma coisa no Novo Testamento, eu devo perguntar, o que mudou? Mudou alguma coisa? Ou devo continuar como estava no Antigo Testamento? Então, são perguntas que eu devo fazer, tá? Qual deve ser o valor, então, dessa oferta, já que no Novo Testamento não existe a palavra dízimo, né? Certamente, quem critica é porque quer contribuir com menos do que 10%. Isso é uma verdade, né? Geralmente, a pessoa que é contra o dízimo, ela não quer dar 10%, ela quer dar menos. Então, para sustentar a vontade do coração dela, o que ela fala? Ela ataca o dízimo. Não, mas no Novo Testamento não tem dízimo, o dízimo caiu, o dízimo ele não é para a igreja, ele era para o povo judeu. Ok, essa é a sua interpretação do silêncio? Se sim, prove. E não vem falar que, porque não fala. Não, se não fala, tem dois caminhos. Ou algo mudou, ou não mudou. Então, você está interpretando o silêncio como que mudou. Então, prove se isso mudou. Porque todas as coisas que mudaram do antigo para o novo, foi explicado por que mudou e quando mudou. Tá? Então, geralmente, essas pessoas que são contra o dízimo é que elas querem dar pouco, dar menos do que 10%. E não teria problema nenhum, como não há problema nenhum, você dar menos do que 10%. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo diz isso lá em Coríntios, né? Ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, né? Este texto dá plena liberdade de contribuição acima ou até abaixo dos 10%, tá? Então, não precisa perseguir o dízimo, dizer que o dízimo é antibíblico, que não sei o que e tal. Se você entende que é oferta, tal, então ok, contribua conforme o seu coração. Não precisa ser contra o dízimo, tá? E por isso eu desafio vocês a assistirem o vídeo lá do reverendo Jacó Silva, né? Ele é muito ele traz assuntos detalhados da questão do dízimo, o que a Bíblia fala sobre o dízimo. Porém, à luz de toda a revelação bíblica, qual sempre foi o percentual mínimo, né? Isso nós devemos entender. Qual foi o percentual mínimo em toda a revelação bíblica sobre os dízimos? Sempre foi 10%. Nunca foi menos de 10%. Tá? Sempre foi 10%. Em Gênesis 14, 18, Melquisedeque pode ser considerado um tipo de Cristo.
E ele, como sendo um tipo de Cristo, ele determina então o quê? A 10ª parte daquilo que Abraão tinha arrecadado na sua batalha contra os reis lá. Então, se Melquisedeque é um tipo de Cristo, e ele é um tipo de Cristo, então podemos dizer que ali foi instituído um valor mínimo para os dízimos. E aqui é outra coisa interessante, é que Deus está interessado na fidelidade do que no valor. Tá? Não importa se você deu R$1.000 de dízimo ou se você deu R$10 de dízimo. O que será levado em conta pelo Senhor Deus é a sua fidelidade e não o valor que você está trazendo. Por quê? E nós somos assim, meus irmãos. Nós somos assim, tá? A gente fica todo pomposo, nosso coração se ensoberbece, né? A gente fica todo cheio de si quando a gente leva um dízimo alto, quando a gente pega aquele duplo salário, 13º, ou recebe uma bolada gorda que a gente dá 3 vezes mais do que a gente dava, a gente fica, nossa, que bacana, eu dei hoje R$1.000, 2.000 de dízimo, né? Mas isso para Deus não é nada. O que Deus quer saber é, você sempre foi fiel, né? Nos momentos que você tinha condições para dar um dízimo bom, um dízimo alto, ou quando você ganhava bem, você não teve essa fidelidade, né? O que importa para Deus é a fidelidade do seu coração. E aqui que entra em cena aquele momento em que você não pode dar o dízimo por alguma fatalidade. Um mês que você aconteceu algum problema de saúde com você ou com alguém da sua família, ou alguma outra coisa emergencial que aconteceu, e naquele mês você não pôde dar o dízimo. Isso não é levado em conta a Deus, porque Deus sabe que você é fiel. E que aquele mês que você não pôde dar o dízimo por um motivo justo, não significa que você é um infiel, mas significa que você passou por uma fatalidade, por algo que não é rotineiro, algo que foi esporádico, tá? E isso, nós vemos isso na Bíblia, tá? Essa definição de que Deus não vê o valor, mas vê a fidelidade na oferta da viúva. A viúva contribuiu com pouco, porém Jesus mostra aos seus discípulos e observa, né, a proporcionalidade daquilo que ela deu, né? O que Jesus diz? Ela deu mais do que todos. Foi simplesmente isso. Ela superou a oferta de todos. Por quê? Deus, o Senhor Jesus, viu o coração daquela mulher, que era uma mulher fiel, e ela estava fazendo aquilo com o coração. Dízimo sem o coração é nada para Deus. Tá? É nada. Nada, absolutamente nada para Deus. Tá? O dízimo é uma bênção, porque não exige de nós mais do que nós podemos dar. Ao menos que desejemos fazer isso, né? Dar mais do que a gente do que nos é pedido. Então, se eu tenho que dar 100, mas eu quero dar 300, legal, é você que está propondo isso, mas o que as escrituras pedem? Que você oferte aquilo que você pode dar, né? Eu posso dar esse mês R$50. É isso que você pode dar? Dê de coração, dê isso para a glória de Deus, falando, Senhor, este é o meu dízimo desse mês, e que esse dízimo seja bênção, que isso aqui possa ser usado para a tua obra, que isso aqui possa ser usado, Senhor, para alcançar vidas na obra missionária, nos evangelismo, e até mesmo na obra de piedade, ajudando pessoas que não têm o que comer. Tá? Então, certamente, meus irmãos, aquele Deus que no deserto sustentou mais de 600.000 pessoas, e foi muito mais mesmo, né? 600.000 eram homens apenas de guerra, tá? Sem contar mulheres, crianças e velhos, né? E homens que não eram de guerra. Então, Deus sustentou esse povo por 40 anos. Certamente, esse Deus que sustentou esse povo por 40 anos no deserto, ele vai alcançar pessoas com a sua oferta, ainda que você seja mínimo, ainda que seja R$10 de oferta. Eu conheço crianças, eu já estou na nossa igreja de Santo Amaro há mais de 5 anos, e eu conheço crianças que dão R$5 de oferta. E elas nunca falharam nos seus R$5 de oferta. Elas sentem uma alegria quando elas pegam aqueles R$5, que provavelmente é de uma mesada que elas recebem por mês, e elas vão lá e deixam no gasofilácio. Tem o envelopinho delas ainda.
E elas fazem isso com alegria. Tem criança que ela faz questão de o pai dar o dízimo, ela que tem que levar, ela quer levar o dízimo do pai e da família e colocar no gasofilácio, porque ela entende o que é aquilo, né? Então, o dízimo é uma bênção, tá, para nós. Por quê? Porque isso mostra diante de Deus aquilo que Deus ama em nós, que é o quê? A nossa generosidade para com a sua obra. De novo, Deus não precisa de dinheiro do ser humano. A igreja de Deus não vai parar, não vai sucumbir, ela não vai deixar de existir se ninguém der R$ 1 na igreja. Ela não vai falir, porque a igreja do Senhor não é sustentada, não é fundamentada em dinheiro humano, não é fundamentada em bens humanos, mas ela é fundamentada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Tá? Foi isso que ele disse, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela vai sempre avançar, sempre avançar. Independente se eu dou o dízimo, se vocês dão ou não, se ninguém quer dar o dízimo ou não, se dá 10%, 1%, 100%, a igreja do Senhor avançará, porque, como diz aquele hino, né? O nosso general é Cristo. É Ele que vai na frente da igreja, é Ele que vai regendo a sua igreja rumo à sua vontade e à sua glória. Então, Deus ama a generosidade dos cristãos, tá? A generosidade da igreja. Então, devemos continuar contribuindo se o Novo Testamento se silencia? Bom, se o Novo Testamento não estabelece a obrigatoriedade dos dízimos, nos mesmos moldes de Levíticos e Deuteronômio, né, eu devo continuar? Sim, porque Paulo diz, é por generosidade, segundo o seu coração. Porém, meus irmãos, sendo um princípio eterno, né, das Escrituras, tendo sido estabelecido por aquele que foi feito sacerdote para sempre, podemos dizer que ele continua sendo um excelente princípio de contribuição para a igreja. A igreja tem as suas responsabilidades sociais, a igreja ela tem que pagar a conta de água, a conta de luz, os seus gastos diários, né? E aqui nós não estamos falando, e você que está nos assistindo pelas nossas plataformas digitais, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou falando desses ayatolás, desses reis, né, que usam a igreja para o seu benefício próprio, que usam a igreja para ter uma vida de luxúria, para andar com relógios de ouro, com carros importados, para ter uma casa em Miami ou uma ilha, né, no Caribe. Não estamos dizendo dessas pessoas. Esses, o próprio Deus cuidará deles. O próprio Deus se responsabilizará de cuidar de cada um deles. Eles pagarão por isso, tá? Eles pagarão por cada desvio de finanças na igreja. Isso é certo. A Bíblia nos mostra isso, tá? E certamente esses homens pagarão. O que eu estou dizendo é que aquela igrejinha lá na periferia, tá? Aquela igrejinha lá no interiorzão, tá? Lá no sertão do Nordeste, aquela igreja ela precisa de recursos financeiros e Deus usa como instrumentalidade dele nós, os cristãos, os membros daquela igreja, para sustentar a igreja local com o dízimo e as ofertas. Tá? E isso é uma excelente forma de eu estar ajudando. Por exemplo, nós, Felipe, Vanusa e demais irmãos, nós estamos com o nosso dízimo e oferta, nós somos responsáveis por missões na Ásia, na África. A nossa igreja de Santo Amaro, ela tem aproximadamente quase 10 missionários. Quando você pegar o seu envelope, você vai ver lá que tem o nome de cada um dos missionários, né? Você pode entrar no site da APMT e conhecer cada um deles, o que eles fazem, onde eles estão. Tem lá o contato deles, vocês podem pegar o contato deles e mandar mensagem para eles, mandar um e-mail para eles, perguntar como que está lá. Eles são sustentados pelos nossos dízimos e ofertas. Então, de certa forma, você também está contribuindo para aquele trabalho missionário e para aquele trabalho evangelístico feito entre os ciganos, feito entre os índios, feito nas assistências sociais. Tudo isso você faz parte, se você é um dizimista, se você é um ofertante que faz isso com generosidade e fidelidade no seu coração. Então, de certa forma, você está abençoando
e você é abençoado também por fazer parte disso. E aí nós temos que entender também como é o nosso espírito de contribuição, né? O Novo Testamento é muito diferente do que vemos hoje em dia em muitas igrejas, né? O espírito de contribuição dado, revelado a nós no Novo Testamento é totalmente diferente do que a gente vê nas igrejas hoje em dia. E você que está nos assistindo, você sabe disso que eu estou falando, né? Você pode, até mesmo nesse momento, entrar em outro canal e ver um desses pastores, o que eles fazem, né? Pastores não, líderes, o que eles fazem, né, com a igreja, o trauma que causa em pessoas que perderam apartamentos, perderam casas, perderam carros, perderam até o casamento por causa de finanças e porque essa igreja colocou nessas pessoas alguns tipos de espíritos de contribuição que não são aquilo que a Bíblia afirma no Novo Testamento. O Novo Testamento diz que você deve dar com alegria e com o coração. O Novo Testamento incentiva os crentes a contribuir com o quê? Com alegria. Nós vemos isso, Paulo falando aos Coríntios. Como é que os crentes de hoje são incentivados? Por medo. Se você não der o dízimo, você é um ladrão. Engraçado, uma vez eu fazia parte do colegiado, né, de secretaria da igreja, fazia parte da administração, né? Eu era secretário de atas, e numa dessas reuniões eu questionei um dos artigos do nosso regimento interno. O artigo 5 do nosso regimento interno era assim, sobre os dízimos. Ele falava exatamente assim, dízimo não salva. O dízimo é dado com alegria, com gratidão por aqueles que assim o desejam, né? Até aí, ok, perfeitamente, bíblico. Aí vinha a cláusula 2 e 3 desse artigo 5º da antiga igreja, né? Do regimento interno. Porém, aqueles que não contribuem com dízimo e ofertas estão incluídos na categoria de faltosos de Malaquias 3:10, a qual diz que os faltosos são ladrões, e os ladrões, conforme diz Apocalipse, não herdarão o reino dos céus. Aí eu fui questionar, né, como um bom questionador que sou, né, fui questionar, falei, olha, existe uma incongruência aqui, uma incongruência entre os artigos 1, 2 e 3. Se o 1 diz que o dízimo não salva e que as pessoas que fazem isso fazem com gratidão e com fidelidade ao Senhor, o 2 e 3 está dizendo que não, está dizendo que os faltosos são ladrões e os ladrões não entram no reino do céu. Então a gente tem um problema. Nós não definimos se o dízimo não salva, ele não pode condenar. E se ele condena, ele não pode salvar. Né? Resultado, fui tirado da comissão. Né? Foi isso que foi feito. Né? Ganhei o prêmio de ser retirado da comissão. Por quê? Fora o pulo aí também, né, Samuel? O pulo de Malaquias a Apocalipse foi grande aí, né? Foi uma exegese, né? E é um livro tão bonito, Malaquias, né, cara? O pessoal só Sim, lembra de sim. Malaquias quando fala de dízimo, né? Pô, rapaz, Malaquias tem mensagens extraordinárias, assim, que se seguida é bênção para a nossa vida. Então, o que eles fazem? O medo, né? E aí a pessoa, quem quer ir para o inferno? Se o problema é dar 10% para não ir para o inferno, eu quero ir. Mas notem, o que as igrejas fazem hoje é aquilo que a Igreja Católica Romana fazia nos tempos da pré-reforma e reforma. Lembra? Tetzel fazia esse apelo nas praças, né? Anunciando, né, a condenação para aqueles que não contribuíssem com as almas que estavam no purgatório e até aqueles que precisavam pagar as suas quantias para não irem para o inferno devido aos seus pecados. Nós temos, então, até mesmo quando a arte chegou, né, através da Renascença, né, do renascentismo, que começou-se a pintar aqueles quadros belos e bonitos, né, que a gente tem até hoje aí. Espero que os progressistas não queiram também rasgar os quadros como estão fazendo com as estátuas, né, quadros bonitos. Foi ali que se pintou o diabo de vermelho e o inferno do jeito que a gente conhece hoje, né? Porque ninguém sabia como que era o inferno. Não havia uma figura do inferno, uma figura de Deus, uma figura do diabo. Então, com o avanço do movimento renascentista, né? Então, eles
começaram, então, o quê? A dar figuras do sobrenatural. Então, era anunciado pela Igreja Católica, ela pegou isso como uma deixa, né? E começou a levar figuras de Satanás com aquele tridente todo vermelho, com aquela cauda, né? Aquela cara brava dele, que Satanás iria pegar aquelas pessoas que não davam o dízimo. Como se Satanás estivesse interessado que eu e você fosse dizimista, né? E, então, começava a se desenhar isso e desenhava o inferno horrendo para quem não dava o dízimo. Essas igrejas fazem o mesmo hoje. Quando se diz, você que não é dizimista, você é um ladrão, você está roubando a Deus porque Malaquias diz isso, não sei o que, tal, você não está contribuindo para a obra, a culpa de não ter mais missionários é sua, a culpa da igreja não evangelizar é sua. Daqui a pouco você começa a achar o pior dos piores. Você fala, meu Deus, eu sou um empecilho, eu sou pior do que o diabo, porque eu estou impedindo a obra de Deus. Então, não é esse espírito, o espírito de contribuição que a Bíblia nos coloca no Novo Testamento. No Novo Testamento, os crentes são incentivados a contribuir de forma espontânea, tá? É uma espontaneidade. Ninguém te obriga a ofertar, a contribuir. Isso é feito segundo o seu coração. Qual é o sentimento que eles colocam nas pessoas hoje? Quais são, o que essas pessoas são incentivadas a contribuir? Por desejo de ser abençoado. Porque está escrito que se você dizimar, o que vai acontecer? Malaquias, né? Vai abrir as janelas do céu, vai abrir as comportas, né? Vai abrir tudo e você vai ser extremamente abençoado. Então, se você der o dízimo, o Senhor vai te abençoar 100 vezes mais. É um investimento. A obra de Deus virou o quê? Uma poupança. Uma poupança hoje não dá dinheiro, né? Mas virou investimentos. Virou uma casa de ações. Você dá 10 e fica lá. Senhor, quanto você vai me abençoar esse mês? 50%? Eu dei 100, o Senhor vai me dar 200 ou o Senhor vai me dar 1.000? Né? Então, por quê? Porque você está investindo na obra. Então, você não está contribuindo, você está investindo. E notem, se vocês olharem para algum desses líderes de hoje, eles não têm nem vergonha de dizer mais que você está investindo. Eles não usam mais a palavra bênção. Eles dizem que você está investindo, né? Você está investindo, você não está fazendo isso por gratidão. Não, você está investindo, meu irmão, porque Deus vai te dar 10 vezes mais daquilo que você está contribuindo. Se você der o dízimo, Deus vai abrir a porta de emprego para você. Se você der o dízimo, Deus vai curar você. Se você der o dízimo, Deus vai libertar você. Se você der o dízimo, Deus vai expulsar esse demônio que está na sua família. Se você der o dízimo, aquela pessoa que está te perseguindo, Deus vai abater ela. E por aí vai. Tá? Então, não é esse o espírito bíblico, né, de contribuição. A Bíblia, né, no Novo Testamento, incentiva os crentes a contribuir como gratidão. Então, por que eu dizia? Por gratidão, conforme Paulo diz, por gratidão. O que a igreja de hoje, esses líderes de hoje colocam? O toma lá, dá cá. Né? Deus, eu estou te dando, mas o senhor está vendo, né? Está aqui, eu estou te dando, mas olha, aquela bênção que eu tenho pedido faz tempo, aquele carrinho, né, Deus? Tá? Então, Deus, eu mudei de ideia, eu estava querendo um carro popular, mas eu aumentei o meu dízimo aí, eu estou querendo agora um importado. Então, por favor, aí, Deus, o senhor tem que me dar. Dá uma importadinha aí para mim, porque eu sou um dizimista fiel, estou aqui dando meu dízimo, eu já aumentei 5% mais do meu dízimo, então, um apartamentozinho. Então, por favor. E erram, né? Erram achando que podem fazer tomar lá da cá com Deus. Então, esse não é o sentimento, não é o incentivo que o Novo Testamento dá aos cristãos. Contribuir é um feito espiritual, pois tem implicações espirituais, tá? Então, quando eu contribuo, eu estou fazendo algo que é espiritual e ele tem implicações espirituais também, tá? Contribuir é um ato, também é um ato de semear. Está lá na Bíblia, sim, um ato de semear, tá? Mas não é como esses líderes fazem hoje aí, né, dizendo que você dá, você dizima e Deus vai te dar. Não, eu estou semeando na obra do Senhor. Eu estou dando dízimo, né, para que a obra do Senhor cresça, prospere, para que seja possível enviar mais missionários, seja possível enviar mais evangelistas, seja possível, né, a construção de mais igrejas e por aí vai. Tá? A lei da semeadura, né, que era uma lei da agricultura, que todos eles no Novo Testamento sabiam de como funcionava isso, né? Você coloca um grãozinho e no final você vai ter uma árvore ali. Né? Aquele grãozinho vai prosperar e vai dar uma árvore.
Então era essa a intenção de mostrar para os discípulos que o investimento que eles, que o investimento não, a lei da semeadura daria fruto. Aquele ato de gratidão daria fruto, né? E a gente percebe isso muito bem, Paulo falando da igreja de meu Deus, eu esqueci, né? Filipenses? Filipenses, obrigado, da igreja de Filipos, né? Isso está muito claro na igreja de Filipos, que eles socorrem uma outra igreja e eles estavam então fazendo o quê? Semeando na outra igreja, tá? Para que a obra do Senhor avançasse e prosperasse cada vez mais, tá? Então, não podemos achar que estamos contribuindo muito. É o mesmo que dizer para Deus que gostaríamos de ganhar menos. Porque se a gente acha que estamos contribuindo muito, né, estou dando 10% é muito, nós estamos dizendo para Deus que gostaríamos de ganhar menos. Então, ok, você está dizimando muito, R$100 é muito, você quer dar quanto? 50? Ok, seu salário vai ser 500. Aí ninguém quer, né? Ninguém quer. Então, é preciso entender isso. Os verdadeiros crentes continuarão ofertando seus dízimos fielmente, né? Serão fiéis, porque independente do que se diz, independente do que se fala, independente dos adjetivos postos, o verdadeiro cristão continuará exercendo a sua fidelidade. Os dízimos arrancados dos falsos, certamente a igreja pode muito bem passar sem eles. Isso é verdade também. A igreja não precisa desses dízimos falsos, tá? Não precisa desses falsos líderes. A igreja não precisa disso porque, como eu disse, ela vai continuar avançando, independente de investimento, independente de sustentamento financeiro ou não, tá? O dízimo, ele precede a oferta, né? Isso é muito interessante também. Me parece que existe uma diferença entre dízimo e oferta. O dízimo seria uma parte do seu salário e a oferta seria uma parte extra, tá? Embora alguns entendam que seja a mesma coisa, não há ainda um martelo fechado sobre isso. Depois estarei enviando um vídeo para vocês do reverendo Augusto Nicodemos, em que ele fala sobre esta distinção ou não desses dois termos, tá? Quando as pessoas estão cheias do Espírito Santo, elas não se apegam aos bens materiais, isso é fato. Quem se apega a bem material? Quem é crente carnal, tá? Os crentes espirituais, aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles estão se lixando por dinheiro. Eles confiam em Deus, que até aqui os ajudou. Eles confiam no Senhor, que até aqui proveu as suas necessidades, né? Aquilo que eles precisavam, aquilo que eles estavam necessitando. Então, dinheiro não está no coração do verdadeiro cristão. Irmãos, isso é muito claro. Eu creio que todos nós poderíamos dar testemunho, né, do que Deus fez na nossa vida e como Deus nos sustentou. Então, se nós hoje não somos pessoas dadas a dinheiro, é porque somos cheios do Espírito Santo. E eu vou dar aqui um testemunho para vocês da nossa igreja. As pessoas na nossa igreja Santo Amaro, tem pessoas que têm uma boa vida financeira, tá? Mas, meus irmãos, testemunho pessoal. Pensa nos irmãos que são cheios da graça de Deus. O quanto esses irmãos que têm uma vida financeira muito boa, né? O quanto eles ajudam, o quanto eles são desapegados ao dinheiro, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam em umas igrejas como Santo Amaro, Pinheiros e outras, Ebenezer e outras grandes assim, acham que a igreja é elitista, uma igreja só tem rico, não. O quanto essas igrejas, o quanto esses irmãos que têm uma vida melhor, o quanto eles ajudam pessoas, né? O quanto eles ajudam a igreja a alcançar lugares que ela não estava alcançando. São pessoas desapegadas a dinheiro. Testemunho pessoal, eu sei, porque eu sou muito próximo delas e sei o quanto essas pessoas não têm no seu coração dinheiro, o quanto elas se desapegam disso. Por quê? Quando você está cheio do Espírito Santo, é a maior riqueza que nós podemos ter. Que riqueza mais podemos ter no nosso coração do que o Espírito Santo? Dinheiro nenhum preenche a alegria de você ser cheio do Espírito Santo, de você acordar, né, sabendo que você não precisa se preocupar porque Deus, né, sustentará você, porque Deus tem provido aquilo que você precisa, né? E é isso que Jesus disse, né? Por que vocês se preocupam com amanhã, né? Não é ele que veste as flores, né, como nem Salomão se vestiu, e não é ele quem dá de comer aos pássaros que não trabalham, né, e nem semeiam, né? E aí ele diz que
Deus não cuidará melhor de nós que somos filhos? Então nós não precisamos nos preocupar com isso. Estando cheio do Espírito Santo, meus irmãos, a melhor coisa que nós podemos ter, não há riqueza que pague, que troque, que nós podemos trocar do que o Espírito Santo. Por outro lado, não devemos provar a Deus, isso é importante também, a qual nosso livro de instrução traz, tá? Alguns pregadores desafiam Deus, façam prova de Deus, né? Desafie Deus. Vamos fazer um desafio aqui. Você vai trazer o seu salário. O seu salário você vai trazer aqui, porque Deus vai abençoar. Eu já vi coisas horrendas, né? Já vi coisas de pessoas falarem assim, olha, você tem que trazer todo o seu salário e vai no banco, faça um empréstimo de X, né, real, equivalente ao seu salário, traga aqui porque a pessoa que está enferma na cama, Deus vai curar ela depois que você fizer isso. Isso é uma aberração. Tá? Você que está nos vendo através dos nossos canais, se você pertence a uma igreja que fala isso, saia daí o mais rápido possível. Não fique, isso não é uma igreja bíblica. Tá? Certamente Deus não está neste local. Este local não tem o Espírito de Deus. Se você está num local onde você é convocado a provar a Deus, a desafiar Deus, e onde é pregado que se você der o dízimo, se você puder a sua casa, dar o seu carro, dar todas as suas finanças, Deus vai fazer algo, saia daí o mais rápido possível. E não olhe para trás. Né? Faça como fez Ló e suas filhas, não olhem para trás. Tá? Bate o pó dos seus pés e saia daí o mais rápido se você corre um perigo terrível. Saia daí e procure uma igreja bíblica. Uma igreja em que pregue-se a providência de Deus, onde pregue-se a palavra de Deus, onde pregue a soberania de Deus, tá? E aonde você não vai ser explorado, onde você não vai ser saqueado. Porque não se pode provar a Deus, e Deus não precisa do seu dinheiro, Deus quer o seu coração, quer a sua fidelidade a Ele, e não comprando Deus, porque não se pode comprar Deus. E eles usam Malaquias 3:10 para enganar as pessoas, né? Para dar ênfase àquilo que eles estão querendo ou intencionar. Né? Bom, aquilo aí foi uma situação específica. Né? Malaquias 3:10 foi uma situação específica, não houve repetição daquilo, não tem lugar nenhum daquilo, não é a centralidade do livro de Malaquias, porque parece, para quem não conhece a Bíblia, que Malaquias 3 é a centralidade de Malaquias, e não é. Te convido, você que está nos assistindo, e aos catecúmenos que não leram, leiam Malaquias, é rapidinho, dá para ler em um dia. Né? Leiam, não é a centralidade, a mensagem central de Malaquias não é dízimos e ofertas. Tá? Então, porque foi uma situação específica, a nação estava sendo infiel a Deus, tá? A infidelidade era a causa deles não estarem sendo abençoados, não é porque eles não estavam dando o dízimo, era porque eles estavam sendo infiéis a Deus. Tá? Era o problema deles não serem abençoados por Deus, era o coração infiel, o coração idólatra, e o pecado que eles estavam cometendo era deixar a casa de Deus desprovida. Tá? Os sacerdotes, os que trabalhavam na casa, estavam sendo desprovidos, tá? Dos suprimentos alimentícios mesmo. Tá? Então, como maldição, Deus falou assim, já que vocês são infiéis, o coração de vocês é idólatra, vocês serão amaldiçoados naquilo que vocês querem, tá? Naquilo que vocês fazem. Então, isso é algo específico. Tá? Concluindo, então, a nossa aula de hoje, que está bem grande já, generosidade é uma marca de todo o crente verdadeiro. Se vocês passearem ao longo das Escrituras, tá? Vocês vão ver que os cristãos, né? Os verdadeiros cristãos ao longo da história foram generosos. E aqui me permitam voltar para Genebra, né? Da época de Calvino, Genebra estava falindo financeiramente, né? Havia uma exploração da burguesia sobre o camponês, os comércios de Genebra estavam sucumbindo cada dia mais, e Calvino, então, ele mostra que o dinheiro, né, poderia ser uma ferramenta útil, eficaz, e poderia ser uma bênção se fosse para a glória de Deus. Né? Que o trabalho não era um fardo. O trabalho também glorificaria a Deus. Né? O trabalho era uma bênção de Deus e não um fardo. Então, o que Calvino fez? Calvino mudou a mentalidade do povo de Genebra, dos suíços lá de Genebra,
Mudou a mentalidade dele em dois aspectos. A questão do trabalho e a questão do dinheiro. Tá? O dinheiro, em nenhum lugar da Bíblia você vai ver que o dinheiro é um problema, que o dinheiro é um mal. Mas, o que diz as Escrituras sobre isso? Alguém vai dizer assim, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, né? Tá, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Sim, o amor ao dinheiro, mas não o dinheiro. Notem, a Bíblia não diz o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, porque Deus sabe que e o dinheiro é uma ferramenta que Deus deu ao ser humano de o glorificar. Agora, o amor ao dinheiro e aí eu pergunto, por que que o amor ao dinheiro é uma raiz de males? Por quê? Porque tudo aquilo que conquista o seu coração é um ídolo. Então, quando uma pessoa coloca no seu coração o dinheiro, ela está colocando o quê? Um ídolo. E ter um ídolo no coração é o quê? É uma infração ao primeiro mandamento. É você ir colocar no lugar de Deus um outro ser a ser adorado. E os alunos aqui e vocês que estão nos assistindo, já ouviram aquela frase, né? O meu Deus é o meu dinheiro. O meu Deus é o meu dinheiro. Tolo, idólatra, né? Esse certamente será amaldiçoado pela idolatria do seu coração, tá? Por isso que a Bíblia diz que é um mal aquele que adora o dinheiro, aquele que adora, coloca o dinheiro coloca no seu coração o dinheiro, tá? Quem se apega ao dinheiro de forma avarenta está se apegando à raiz de todos os males. Timóteo. Paulo falando isso a Timóteo, né? Timóteo 6:10. Tá? Então, quem se apega ao dinheiro, se apega por quê? O que o dinheiro atrai? Cobiça, avareza, né? Fomenta você querer mais e mais, e para ter mais e mais, você passa por cima das pessoas, você mata pessoas, você faz tudo para alcançar dinheiro, e eu creio que um exemplo claro do que eu estou falando para vocês é o quê? A nossa maravilhosa política brasileira, onde bilhões se desviam, né? E eles não querem roubar 1.000, eles querem desviar milhões, bilhões, porque eles não se sustentam com apenas 1.000 ou apenas algumas dezenas. Começou com 10.000, pude desviar 10.000, como o dinheiro está no coração e eles têm ambição por aquilo, o próximo passo é 100.000, o próximo outro passo 500, 1 milhão, 2 milhões, bilhões, assim vai indo, né? Então, a gente vê um exemplo muito claro disso na nossa política, onde homens idosos, homens aí na casa dos seus 70, 80 anos, desviando milhões, porque o seu coração é um coração idólatra, um coração em que o seu Deus, Mamon, é o que rege aquela pessoa. Nós devemos ter prontidão para contribuir, e quando nós temos prontidão para contribuir, é, portanto, uma atitude que glorifica a Deus e abençoa a Igreja de Cristo. Tá? Quando nós estamos prontos, estamos dispostos a contribuir na casa de Deus, quando a gente entende que o nosso dízimo, eu não estou fazendo aquilo com sacrifício, eu não estou fazendo aquilo como toma lá da cá, não estou fazendo aquilo por obrigação, mas estou fazendo aquilo com gratidão, com singeleza de coração, isso é uma atitude que glorifica a Deus e abençoa a Igreja de Cristo, porque esse dinheiro, esse recurso que você destinou à igreja local, ele ajudará a igreja a avançar. Note, ajudará a igreja a avançar. Não é ele que vai mover a igreja, porque a igreja é movida por Deus, mas é um instrumento que Deus usará para que a igreja marche e caminhe e vá avançando como tem avançado até os dias de hoje. Foi por causa de ofertas, meus irmãos, e dízimos, que Ashbel Green Simonton chegou ao Brasil e nos trouxe a fé reformada. Nos trouxe o presbiterianismo, né, norte-americano. Por causa de dízimos e ofertas, este homem chegou aqui no Brasil e pregou o evangelho. E hoje nós temos diversas igrejas espalhadas em todos os estados do Brasil, espalhado por todo o nosso Brasil, pregando que Jesus Cristo salva, que só a salvação em Jesus Cristo, que somente a Bíblia é a palavra de Deus, que a salvação é somente pela graça e somente pela fé,
e que só a Deus é dada toda a glória. Foi por causa de um investimento financeiro, foi por causa de dízimos e ofertas em que foi enviado esses homens, e depois de Green Simonton foi enviado muitos outros, e hoje essa nação que recebeu, através de frutos de dízimos e ofertas, os missionários presbiterianos norte-americanos, ela envia missionários hoje para todos os continentes, envia missionários para todos os estados aqui do Brasil, né, que precisam de uma igreja reformada. É por causa de dízimos e ofertas que nós temos igrejas como a nossa, no extremo sul de São Paulo, né, quase no finalzinho do município, pregando o evangelho, onde se prega todo tipo de coisa, tem ali uma igreja fruto daquilo que foi feito no século XIX, né, finalzinho do século XIX, através dos missionários norte-americanos. Por isso, toda vez que você for dizimar, dizime com gratidão, oferte com gratidão, sabendo que isso glorifica a Deus e abençoa a Igreja de Cristo. Ok? Esse estudo foi um estudo do nosso presbítero Cláudio, né, lá de Cláudio Vidigal de Santo Amaro. Ele deu esse estudo para nós aqui nos catecúmenos e eu fiz questão de usar esse estudo dele porque eu achei muito completo e muito adequado para nós usarmos, tá bom? Cláudio é um dos presbíteros de Santo Amaro, também através dos contatos dele aí, vocês podem também estar tirando qualquer dúvidas sobre finanças na Igreja de Santo Amaro, tá bom, meus irmãos? Dúvidas, sugestões, comentários, abra os seus microfones, se assim desejarem, e comentem alguma coisa. Se for alguma dúvida, Vanusa? Vanusa, ficou alguma dúvida? Não. Ok, Felipe? Não. Ficou bem claro, bem explanado quanto ao dízimo. Só Okay. manda depois, por gentileza, o nome do aplicativo para... Mando sim. Por favor. Mando sim. Por favor. Mandarei também os slides da aula e vou mandar também um materialzinho sobre a questão da terminologia de dízimo e ofertas para vocês, tá bom? E aí eu creio que essa semana a aula já sobe aí no YouTube para a gente estar revendo aí. Oremos então, Senhor. Amém? Senhor, Tu és o Deus que sustenta a Tua igreja. Tu és o Deus que não precisa dos recursos humanos, Senhor. Tu és o Deus que não depende do homem para que a sua vontade seja feita, para que a tua igreja avance e pregue o evangelho, para que a tua igreja anuncie as boas novas do reino. Tu não precisas de recursos humanos. Mas o Senhor, pela sua graça, pelo teu imenso e infinito amor, nos deu, Senhor, a oportunidade de participar desta bênção, Senhor, nos convocando a dizimar e ofertar. E todas as vezes que fazemos isso, Senhor, é o Senhor nos deixando participar desta obra de avanço, do avanço da igreja, na pregação do Evangelho e no anúncio das boas novas do reino. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor permitiu isso a nós. E somos gratos a Ti porque, através disso, Senhor, pessoas têm sido alcançadas, pessoas têm sido evangelizadas, pessoas têm sido supridas, né, financeiramente, Senhor, com alimentação, o pão diário na casa, com a ajuda de recursos financeiros. Nós temos projetos lindos, Senhor, ao longo desse nosso Brasil, com construção de igrejas aonde não se tem. Esse é um projeto tão lindo, Senhor, que é feito pela UPH, né, com participação da UPH. É feito, Senhor, projetos sociais que têm amparados aí, Senhor, albergues, moradores de rua, pessoas que moram com condições precárias, mães solteiras e tantas outras coisas que poderíamos elencar aqui, Senhor. Tudo isso é possível porque o Senhor nos deu a oportunidade de participar, Senhor, desse avanço da igreja. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor poliu o nosso coração para que ele não se tornasse um coração idólatra e não cultuasse a Mamon, Senhor, e não ficasse refém daquilo que Mamon requer dos seus adoradores. Obrigado porque o nosso coração ele é reservado única e exclusivamente para o Senhor.
E por causa disso, Senhor, a nossa maior alegria é ser morada do Teu Espírito Santo, é ser cheio do Seu Espírito Santo. E isso, Senhor, nos ajuda para que naquele momento que vamos receber o nosso salário mensal, nós não tenhamos, Senhor, um sentimento de pesar ou de medo ou de barganha na hora de separar um valor determinado pelo nosso coração para dizimar e ofertar ou contribuir na casa do Senhor. Muito obrigado, Senhor. E não permita, Pai, que o nosso coração em momento algum saia desse caminho, Senhor, de glorificação ao Teu nome, de exaltação a Ti. Porque se assim fizer, Senhor, muda ele. Arranque ele fora, Senhor, e coloque um coração que Te adora e que Te glorifique. Mas não permita, Senhor, que o nosso coração se torne um coração idólatra, um coração que tenha o dinheiro como seu Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pela vida da Vanusa, do Felipe, pela vida do Carlinhos e da Ingrid, pela vida do Diogo e da Yasmin, do Gabriel, que o Senhor continue sustentando a cada um, Senhor, continue amparando cada um nesse processo, Senhor, que levará um tempo ainda da profissão de fé e batismo, que o Senhor oriente-os, que o Teu Espírito Santo os ajude, Senhor, em todas as dúvidas que eles tenham, e que eles possam, Senhor, a cada dia mais crescer na graça, no conhecimento, para Te servir melhor, para serem pessoas melhores, para serem homens e mulheres que Te temam, Senhor, e que Te glorifiquem, e que possam também pegar o que aprendem contigo, Senhor, e transmitir para a sua família, para os que estão próximos a si, e assim serem, Senhor, evangelizadores também, mostrando a essas pessoas o que o Senhor tem feito na vida deles. Obrigado por este momento que o Senhor nos sustenta, nessa crise mundial que vivemos. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos amparado. Fica conosco no restante da noite, Senhor, nos afazeres domésticos que temos, ou naquilo que iremos fazer, seja estudo, seja outras coisas, que seja tudo para a glória e louvor do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus, agradecidos a Ti, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Ótimo restante de semana a vocês. O Senhor guarde vocês e a sua família, tá bom? Abraço. Obrigado, Samuel. Abraço, Felipe. Abraço. Corre que tem live lá, hein? Já estou indo para lá já agora, para o Jumper lá, né? Abraço para Benai aí, manda um abraço para ela, para toda a família aí, tá? Vanusa, um abraço para você também, para sua família, tá bom? Deus te abençoe. Obrigada. Para você também, tchau. amém. Boa noite a todos. Deus abençoe, abraço. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.